E aí, torcedor tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos tratar algumas notícias que aconteceu na data de ontem e hoje. Converso para vocês que ainda estão com aquela ressaca, né? Depois do jogo de ontem, depois de um jogo ganho, a classificação na mão praticamente. 2-0 é um placar muito até confortável em determinado momento, mas que escapou, né? Já a gente comenta sobre o jogo. Hoje tá rolando um monte de coisa aí no mundo da bola. O Cristiano Ronaldo saindo fora da Juventus, o Mbappé indo pro Real Madrid. Confesso pra vocês que eu preferi ele no PSG. Confesso pra vocês que eu queria ver a dupla Messi, Cristiano Ronaldo e o trio com o Neymar, velho. Ia ser muito massa. Gostaria de ver, mas parece que tá tudo certo aí ele com o Manchester City. Bom, confesso pra vocês que eu sou fã do Cristiano Ronaldo, sou fã demais dele. E ver ele no Manchester City até é meio bizarro, até porque pela história que ele tem no Manchester United, tô curioso pra saber como que vai ser essa cena aí dos próximos capítulos, galera. Mas vamos pro que interessa, vamos falar sobre o São Paulo. Peço desculpa pra vocês pelo vídeo de ontem, falei muito palavrão durante o vídeo. Quando eu tinha dado play na câmera pra fazer o vídeo, tinha acabado de sair o segundo gol. Eu coloquei o play, eu deixei o jogo aqui do lado, porque eu comecei a gravar ia gravar o vídeo antes de acabar o jogo. E aí, dei o play na câmera e o jogo tava aqui do meu lado, rolando. E aí na hora pegou até minha reação, fui ver depois, lá eu fiquei muito pistola depois que saiu o segundo gol. E aí eu comecei o vídeo assim que tinha acabado de sair o segundo gol. Então, confesso pra vocês que eu fiquei muito bravo ontem. Tipo, hoje só fiquei pensando no lance do Volpi. Aquele lance do Volpi parece que você recebe uma facada no peito assim, cara. Quando você vê ele furando aquela bola, cara, você fica em choque assim. Mas é isso. É o que tem pra hoje. Já a gente comenta sobre isso. A gente fala sobre o Volpi, já fala sobre o time. Tem algumas coisas pra falar pra vocês. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês, galera, vamos lá. Esse é o nível do jornalismo brasileiro aqui no Brasil, né? É impressionante a falta de capacidade que o jornalismo brasileiro tem, né? A falta mesmo. Ontem, durante a entrevista, logo depois do jogo, acho que, cara, ele é até experiente, esse cara, ele tá há anos na Record. Ele é um jornalista lá na Record, ele perguntou sobre o Neymar, sobre o Messi, a dupla com o Messi, no jogo do PSG no sábado. eu falei assim, não é possível que ele tá perguntando isso. Não é possível que ele tá perguntando do Neymar no jogo do São Paulo, falando do Messi. Eu já achei que o Crespo ia dar uma no meio. Eu queria ver se fosse o Muricy ali naquele momento, que com certeza absoluta ia dar bem no meio dele. Mas o Crespo foi muito elegante, muito educado, por sinal. E aí soube sair dessa resposta aí um pouco mais leve, assim. Mas confesso pra vocês, depois do empate do jogo de ontem, o cara me fazendo esse tipo de pergunta, eu não ia aguentar. Eu ia ter que dar no meio dele. Mas esse é o nível do futebol brasileiro, do jornalismo do futebol brasileiro, né? Bom, uma novidade aconteceu hoje também. O presidente Júlio Casares saiu do hospital. Ele estava internado lá no Albert Einstein por conta do Covid. Ele recebeu as 2 vacinas e até por isso eu creio que ajudou ele a manter ele vivo, saudável, bem. Bom, já saiu do hospital hoje e muito em breve ele está de volta ao São Paulo. Uma outra novidade que aconteceu hoje, o STJD fez um acordo junto com o São Paulo. O São Paulo vai pagar uma multa de R$45 mil para que o Luciano e o Rigoni não fossem julgados, né, pela arbitragem do jogo contra o Palmeiras. Para quem se lembra, o Rigoni chamou o Luiz Flávio de Oliveira no jogo contra o Palmeiras de ladrão, logo após ele ter anulado o segundo gol do São Paulo. Aquele gol que daria a vitória para o São Paulo, né, no jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. E o Luciano estava lá na arquibancada também xingando o árbitro. O STJD analisou o caso e resolveu multar o São Paulo em R$45 mil para livrar os dois, a barra dos dois. Bom, se eles deram essa multa e não deram uma suspensão para os dois, é porque eu tenho certeza absoluta
que eles sabem que o juiz errou naquele lance lá, né? Foi um absurdo aquilo lá. Meteram a mão mesmo, descaradamente, anularam um gol, anularam um pênalti, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Bom, então os dois estão livres aí por conta dessa multa. Rigoni pelo São Paulo, galera, 20 jogos, 9 gols, 5 assistências, 4 jogos na Copa do Brasil, 5 gols e 1 assistência. É o melhor jogador do time, não tenho nem o que comentar desse cara. Ainda bem que ele chegou de graça, 3 anos de contrato, o jogador ambidestro, armador, joga na ponta, joga de atacante, joga de segundo atacante, joga de meia, joga de ponta, enfim, joga em todo canto do campo, produtivo, se entrega, tem raça, é o tipo de jogador que o São Paulo precisa. Esse é o tipo de jogador que o São Paulo precisa. Aí você olha o Rigoni jogando e você olha o Pablo do outro lado, você vê totalmente o oposto. Ou não é nem o Pablo. O Pablo, pelo menos, ele demonstra que tem um pouco de vontade. Ele não tem qualidade técnica nenhuma. Ele não tem nada, assim. Mas, se você colocar o Vitor Bueno de um lado e o Rigoni do outro, você percebe a diferença. Então, é o seguinte. O próximo jogo de São Paulo vai ser contra o Juventude, no domingo às 4 horas da tarde pelo Brasileirão. Logo depois disso, eles vão... vai ter a data FIFA, vai ficar 13 dias sem jogos. E aí eles vão voltar no dia 11 de setembro pelo Brasileirão. Logo depois, Fortaleza no meio da semana, no dia 15 de setembro, no jogo de volta lá na Arena Castelão. E aí, galera, bom, eu vou, pra finalizar o vídeo assim, não tem muito o que falar hoje. Ainda tô com aquela ressaca, trabalhei o dia inteiro, tô um pouco cansado. Vocês estão vendo que eu tô com uma cara meio inchada aqui. Amanhã é sexta, sextou pelo menos. É o seguinte, ontem podemos colocar a culpa no jogo de ontem, principalmente no Volpi. Volpi falhando mais uma vez, Pablo fazendo um péssimo jogo novamente, e o Rigoni, muita gente estava criticando o Crespo por ter tirado o Rigoni. Bom, creio, galera, aos 35 minutos do segundo tempo, o jogo estava 2-0, totalmente controlado. Eu também tiraria o cara. Sabe, pra coroar ali o jogo do cara, eu tiraria ele só pra ele ser aplaudido e tal. Tudo bem que não tá... não tem torcida nem nada. Mas, cara, o jogo totalmente controlado. O Rigoni também... só para dar um descanso, sei lá. Ou se eu não tirasse, eu ia deixar ele lá para tentar fazer o terceiro, enfim. Bom, inclusive tem uma história que eu vou falar para vocês agora. Não sei se vocês já viram essa história. O Luxemburgo falou uma vez, quando ele estava lá treinando no Real Madrid, ele treinava o Ronaldo, Zidane, Figo, Roberto Carlos, Beckham, tinha o Cicinho, enfim, Raul, um monte de jogador, Figo... enfim, uma porrada de jogador estrela. E aí ele falou que um jogo de oitavas de final da UEFA Champions League, estava um jogo no Santiago Bernabéu totalmente controlado, o Real Madrid estava sendo classificado naquele momento. Ele tirou o Ronaldo e o Zidane porque ele viu que a Juventus não estava agredindo o Real Madrid. Então ele resolveu tirar os dois. Quando ele tirou os dois, a Juventus começou a atacar. E aí, logo depois do jogo, o Real Madrid foi eliminado. E aí ele perguntou pro Zidane o que aconteceu. O Zidane disse o seguinte: os adversários respeitam a gente. Quando a gente tá em campo, eles têm medo. Eles respeitam. Por mais que a gente não estivesse jogando nada, eles respeitaram a gente porque sabe da nossa qualidade, sabe da nossa capacidade. Então você tirou a gente e eles perderam o medo. E aí por isso foi pra cima e foi eliminado. Creio que o Rigoni estava fazendo... Não estou comparando ele com o Zidane nem com o Ronaldo, obviamente. Mas creio que ele era a arma principal do São Paulo. Então, quando ele estava em campo, ele era um jogador a ter um pouco mais de cuidado na marcação. Do Fortaleza, eu digo. Então, depois que ele saiu, deu para perceber que os zagueiros do Fortaleza adiantaram muito mais as linhas. Até porque ele olha pro outro lado, tá o Pablo e tá o Gabriel Sara. Porra, esses caras aí, a natureza marca eles. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Creio que talvez por isso
o Crespo tenha sido criticado por ter tirado o Rigoni. Em relação ao Pablo, o Pablo não dá pra comentar, porque eu já falei, é o 11º vídeo, 12º vídeo que eu falo isso, todos os vídeos. O Pablo não é jogador de futebol. Você tava vendo o jogo de ontem, ele tava jogando de volante. Isso é inacreditável. Juro pra vocês, se eu pegava o contra-ataque, ele tava jogando de volante, jogando na zaga. Tentando, eu falei, meu, o que esse porra tá fazendo aqui, sabe? O cara é atacante, ele tem que ficar lá na frente, esperar receber a bola, partir pra cima. Ele não parte pra cima do adversário, ele não tenta o drible, ele não chuta de fora da área, ele não chuta de dentro da área, ele não bate um pênalti, ele não bate uma falta, ele não domina uma bola, ele domina a bola com a canela, inclusive, ele não faz o pivô, ele não desmarca, sai da marcação, ele tem um posicionamento errado. Eu falei aqui 10 itens aqui pra vocês, ó, só do Pablo, assim. Se vocês pararem para analisar, ele é isso. E ele é isso. Mas enfim, um dos principais culpados ainda disso foi o Volpi ontem. Eu fiquei muito puto mesmo. Puto mesmo. Não só eu, como todos os São Paulinos ficaram ontem com ele. O Crespo até passou a mão na cabeça dele, falou que não é de criticar um jogador, ele não é de fazer isso. Mas tava óbvio que o culpado dessa derrota tá muito bem claro. O Volpi tem total parcela de culpa. Logo depois desse primeiro gol, ele já estava inseguro no jogo. Ele estava mal, muito mal no jogo. Então ele estava inseguro, com saída de bola errada, dando passes errados, passes na fogueira. E dava para ver que ele estava querendo entregar. E ele entregou no final do jogo. E aí o segundo gol, ele nem saiu na bola. Tudo bem que foi erro da marcação do Léo, do Reinaldo, do Miranda ali, que deu uma vacilada? Deu. Só que o Volpi também não saiu na bola. Isso dá pra ver nitidamente. E ele é um cara experiente. Ele deve ter uns 30 anos de idade. Se não me engano, ele tem 30 anos de idade. Então, ele é um cara experiente que sabe passar por esse tipo de situação. Só que dá pra ver que não é bem assim que funcionam as coisas, né? A idade parece que não adiantou de nada. Bruno Alves, um cara experiente. Reinaldo, Daniel Alves, Miranda, Volpi. Olha aí, eu citei os 5 jogadores da defesa, todos jogadores de idade, de rondagem, já foram eliminados várias vezes, já jogaram campeonatos importantes. Então esses caras têm que saber segurar o resultado, entende? E claro, qualidade dos meias ali. Você colocou o Sara entrou morto no jogo ontem. Mas enfim, galera. Bom, esse foi o vídeo, trouxe algumas informações aqui pra vocês, não teve muita coisa hoje, tá aquela ressaca assim, moral assim, depois do jogo de ontem, é inacreditável, tá 2-0 e depois você tomar um empate assim, com menos de 10 minutos pra acabar o jogo, é inacreditável o que aconteceu ontem, e um jogo que me lembra, assim, que aconteceu assim, que eu tive praticamente a mesma sensação, foi aquele jogo da LDU, o do Lanús, desculpa. Do Lanús, que o São Paulo fez o gol, e o São Paulo jogou sem os 2 zagueiros, com o Fernando Diniz. E aí, logo depois que o São Paulo tinha acabado de fazer o gol, ele colocou o Arboleda e o Bruno Alves. Colocou o Arboleda e o Bruno Alves no mesmo lance, deu a saída de bola, o São Paulo tomou o gol. Ali eu falei, mano, não é possível que eu tô passando por isso de novo. É inacreditável, não sei o quê. E é a mesma história, né? É a mesma história. Bom, galera, voltamos amanhã. Amanhã é sexta-feira, vamos trazer algumas informações. São Paulo também tá de olho no mercado. Tá querendo reformular o Refis, enfim, tá querendo fazer um monte de coisa agora. Temos que focar no pra mim, na minha opinião, esquece esse jogo contra o Juventude. Esquece esse jogo contra o Juventude e foca já na Copa do Brasil. Tem mais de 13 dias aí para focar nesse jogo de volta. Se prepara para esse jogo de volta. O Palmeiras preparou 2 semanas para pegar o São Paulo. O Abel Ferreira falou isso na entrevista. E o São Paulo tem a oportunidade também. Então se prepare para esse jogo. Escale os jogadores certo, Crespo. E é isso. Não pode ter medo. Então beleza, galera. Espero vocês amanhã. E é isso. Valeu, falou, tamo junto. É nóis. Abraço.